pessoal, tudo bem? Rapaziada, nesse vídeo eu irei falar sobre alguns times que, cara, decepcionaram nessa off-season. Eu sei que a off-season ainda não terminou, muitos movimentos ainda podem ser feitos nessa reta final de off-season, mas tem alguns times que, na boa, já dá pra colocar o rótulo de decepção. Já dá pra colocar o rótulo de decepção. Então, nesse vídeo, eu irei falar sobre esses times que, na minha visão, decepcionaram na off-season. Ou porque fizeram movimentos ruins na free agency, no draft, ou porque deixaram de fazer movimentos, deixaram de suprir necessidades. Tá bom? Então, antes de eu falar sobre esses times, são 3 times que eu separei. Vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fechou? Vamos lá. Primeiro time da minha lista, Atlanta Hawks. Eu esperava que o Atlanta Hawks fosse bem mais agressivo nessa off-season depois de ter sido eliminado de novo numa primeira rodada. Eu esperava ver um Hawks, sabe, ousado na off-season, buscando movimentos arrojados, mas não foi o que vimos. Vimos um Hawks trocando o John Collins por uma segunda rodada. Vimos um Hawks pegando Patty Mills e Wesley Matthews, 2 jogadores com mais de 35 anos. O Atlanta selecionou Kobe Bufkin no draft, que beleza, é um prospecto interessante, só que teve menos de 14% de aproveitamento no perímetro na Summer League. O Hawks renovou com o DeJounte Murray por um valor um pouquinho exagerado, na minha opinião. E é isso. Foi isso que o Hawks fez. A impressão que eu tenho é que a diretoria do Atlanta tá apostando que com o training camp completo, o Quinn Snyder vai fazer esse Hawks jogar como o Utah Jazz dele jogou. A diretoria deve estar apostando que Murray e Trae Young vão formar a melhor dupla da NBA nessa temporada. A minha visão é essa, parece que o Hawks está apostando nisso. Está apostando numa evolução absurda do Onyeka Okongwu, que eu até acho que vai acontecer, mas ele não vai se tornar um dos melhores, um top 5 da posição nessa temporada. O Hawks tinha que ter sido mais agressivo. Tinha que ter buscado, sabe, nomes maiores. Tinha que ter buscado um Pascal Siakam, um OG Anunoby. Tinha que ter ido atrás desses caras e não foi. O Hawks, pra mim, tinha 2 caminhos nessa off-season. Ou ia pro all-in, tentando uma troca pelo OG Anunoby, pelo Pascal Siakam, ou ia pra reconstrução. Trocava o DeJounte Murray, trocava o Trae Young e reconstruía o time, tendo o Quinn Snyder como o comandante dessa reconstrução. Pra mim, o Hawks tinha que seguir um desses caminhos. E acabou ficando no meio termo. Ficou no... sabe? O Hawks é um time que não vai me surpreender se o Hawks ficar fora do playoff nessa próxima temporada. Não vai, porque vários times do leste se reforçaram mais do que o Hawks. Eu vejo, por exemplo, o Indiana, o Detroit, o Orlando brigando de igual para igual com o Hawks nessa próxima temporada. Então a Atlanta, para mim, é uma grande decepção nessa off-season. Uma grande decepção. A menos que o time consiga uma troca pelo OG Anunoby ou pelo Pascal Siakam antes do término da off-season, o Hawks vai terminar a free agency off-season como uma das grandes decepções, na minha visão. Outro time, Chicago Bulls. Não tem jeito, cara. Falou de decepção na off-season, você falou de Chicago Bulls. O Bulls é outro time que tinha que ter sido mais, sabe, mais decidido nessa off-season. O Bulls vai terminar a off-season do mesmo jeito que terminou a temporada passada. Com um time meia boca que no máximo vai brigar por play-in. É isso. É isso. Ficou claro, temporada passada, que o trio DeRozan, Vucevic e LaVine não vai levar esse Chicago para lugar nenhum. Não vai, desculpa, não vai. Eu adoro o DeRozan. Adoro o DeRozan.
Eu acho o Lavine um jogador talentoso. Eu acho que o Vucevic ainda é uma peça muito útil. Mas os três não vão fazer esse Chicago chegar numa semifinal de conferência de novo. Esse time não vai bater final de conferência. Esse time não vai bater final da NBA. Não vai. Com Billy Donovan e sem o Lonzo Ball, não vai. E aí o que o Chicago fez? Renovou com o Vucevic 3 anos. 60 milhões de dólares, nem acho que é um valor exagerado, mas o erro foi renovar com o Vucevic. Tinha que ter trocado o Vucevic. Ele não encaixa nesse esquema. Ele não encaixa com o DeRozan e com o Lavine. Esses três não vão fazer o Bulls chegar numa semi, numa final de conferência. Não vão. Não vão. O melhor movimento que o Bulls fez nessa off-season foi o Evan Carter, que é um jogador bom, é um cara bom para rotação, mas não é um cara que muda a cotação do dólar. O que o Bulls espera? Que o Patrick Williams vire um Kawhi Leonard nessa próxima temporada? Que o Kobe White finalmente vingue? Porque renovou com o Kobe White, o que foi um erro na minha opinião também, tá? Eu não renovaria com o Kobe White. O Bulls tá achando que o Billy Donovan do nada vai virar um treinador de elite? Porque não vai. O Billy Donovan, pra mim, é o cara que melhor representa a mediocridade de um treinador. O Billy Donovan é um treinador medíocre. E esse time do Bulls é um time medíocre. Não é um time ruim. É um time medíocre. É um time medião. Medião. É um time que, no Campeonato Brasileiro de Futebol, brigaria por uma Sul-Americana. O Bulls é isso. O Bulls é isso. Agora tá falando que o Bulls tá querendo o Damian Lillard. Não vai pegar o Damian Lillard. Eu duvido. Posso queimar minha língua, mas eu duvido que o Bulls pegue o Damian Lillard. O Bulls vai começar a próxima temporada com esse time, que é um time ok, é um time que vai empolgar o torcedor em algum momento, só que vai terminar no play-in ou no máximo numa primeira rodada. O teto desse Bulls é uma primeira rodada. E acabou. E parece que a diretoria tá ok com isso. Parece que a diretoria tá ok com isso. O Bulls, pra mim, tinha que ter partido para reconstrução. Melhor caminho para esse Bulls, reconstrói. Troca DeRozan, troca Lavine, troca Vucevic e constrói um novo time. Ah, Luiz, mas o Bulls ficou tanto tempo no limbo, ficou tanto tempo sem ser competitivo, vai voltar, tem que reconstruir. É muito melhor você reconstruir e ter um plano pro futuro do que você ficar nessa punheta de eu vou ficar, eu quero chegar numa pós-temporada para ter uma bilheteriazinha ali e tal. Não, meu amigo, reconstrói. Dá um reboot. Minha visão era isso que o Bulls tinha que fazer e o Bulls não fez. Então, por isso que para mim o Bulls é uma decepção. E o último time da minha lista é um time que está adiando o inevitável. Toronto Raptors. O Toronto está fazendo de tudo para não entrar em reconstrução, sendo que vai ter que entrar em reconstrução. A impressão que eu tenho é que o Toronto não aceita que tem que reconstruir. O Toronto não ter trocado a sua pique desse último draft foi a prova que eu precisava para cravar que a diretoria não aceita a reconstrução. O Grady Dick é um bom jogador? É um bom jogador. Só que não faz sentido para esse Toronto Raptors que perdeu o Nick Nurse, que perdeu o Fred VanVleet, usar essa pick para selecionar um jogador. O Toronto tinha que ter pego essa pick, que foi usada para pegar o Grady Dick, tinha que ter pego essa pick, juntado com o Pascal Siakam ou com o Odiano Nobe e ter despachado, ter pego um Zion Williamson, sabe? Ter pego um jovem
com grande potencial. Era isso que tinha que ter feito. Aí, ao invés de fazer isso, o time pega o Darko Rajakovic para ser o treinador, que beleza, pode dar certo. Só que é uma aposta. Escolheu o Grady Dick, pegou o Portal, pegou o Schroeder e vai para a temporada com um elenco muito abaixo dos outros do leste. Se o trabalho do Rajakovic for muito acima da média nessa temporada, eu acho que o Toronto briga para play-in. Forçando mais briga. Agora, se o Rajakovic fizer um trabalho abaixo da média, o que eu acho que vai ser, porque no primeiro ano vai ser bem complicado, esse Toronto vai ficar entre as 3, 4 piores campanhas do leste. E aí vem a pergunta, não é melhor acumular um capital enorme de draft, trocando o OG e o Siakam, e aceitar a reconstrução do que ficar com os dois e terminar com uma das piores campanhas da conferência? Sabe? Troca logo. Para de ficar adiando o inevitável. Aceita a reconstrução. Era isso que o Raptors tinha que fazer. Era isso que o Toronto tinha que fazer, na minha opinião. Então, o Toronto Raptors, pra mim, cara, decepção. Decepção porque não fez o que tinha que ter feito. Não fez o que tinha que ter feito. Tinha que ter trocado essa pick, tinha que ter trocado o Siakam, tinha que ter trocado o OG Anunoby e entrado em reconstrução. Não fez. E nessa próxima temporada, muito provavelmente, veremos um Toronto, assim, bem fraco. Bem fraco mesmo. Medíocre. Medíocre. Um pouco menos medíocre que... Um pouco mais medíocre, na verdade, do que o Chicago Bulls. Mas ainda assim, medíocre. É isso. Bom... Na minha opinião, esses foram os times que mais decepcionaram até aqui. Existe a possibilidade de algum desses times surpreenderem e saírem dessa lista. Por exemplo, se o Hawks pega um Siakam, muda de figura. Se um Bulls resolve logo entrar em reconstrução, assim como o Raptors, eles saem da lista aqui de decepção. Mas hoje são decepções na minha concepção. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.